Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 17 de fevereiro. Com os dedos tremendo de ansiedade, Violeta abre o envelope contendo o resultado do exame de DNA, bem diante de Osmar, que observa cada movimento dela com olhos afiados. A tensão no ar é palpável. Violeta percorre as linhas do documento e, ao entender o que está escrito, seu semblante se transforma. Mas será um olhar de alívio ou de preocupação? Osmar, sempre atento, tenta decifrar a expressão da noiva e, sem perder tempo, lança sua cartada. Entrega para ela um novo contrato pré-nupcial, tentando driblar as cláusulas que tanto o incomodam. Violeta o encara com desconfiança. Será que ele está tentando garantir mais do que apenas seu amor? Enquanto isso, João, que não perde uma oportunidade de unir o útil ao agradável, convida Sílvia para conhecer o galpão dos dragões suburbanos. Ele parece querer impressioná-la, mostrando seu lado mais engajado e apaixonado pelas suas raízes. Sílvia, que adora uma nova experiência, aceita o convite com um sorriso misterioso. O que será que essa visita pode despertar nos dois? Do outro lado da cidade, Gerson decide tentar um caminho menos truculento e pede perdão a Yuki. Será que, por trás daquela máscara de frieza e ambição, ainda há um homem capaz de reconhecer seus erros? Yuki, por sua vez, não se deixa levar tão facilmente. Ela escuta, mas mantém a guarda alta. Gerson terá que provar muito mais do que apenas palavras se quiser reconquistar sua confiança. Já Chico, que anda cada vez mais envolvido com Kaká, decide convidá-la para sair. Ele está curioso para entender melhor o que se passa na cabeça da moça e, claro, não pode negar que sente uma atração difícil de esconder. Kaká, sempre cheia de mistérios, aceita, mas sem revelar muito sobre suas intenções. Será um simples encontro ou algo mais? Enquanto alguns procuram diversão, outros seguem caminhos mais perigosos. Nando, sem escrúpulos, encomenda uma nova remessa de anabolizantes com Miranda. O esquema parece estar crescendo, e ambos sabem que estão brincando com fogo. Mas será que Miranda realmente está no controle dessa operação? Ou há alguém por trás manipulando tudo? Rosana, por sua vez, tem um dia especial. Ela é fotografada para a divulgação da escola de samba e se sente no auge. Sempre vaidosa e cheia de energia, ela adora ser o centro das atenções. Mas será que essa nova fase trará apenas glórias ou também novas intrigas no mundo do samba? Enquanto isso, Gerson segue obcecado com sua busca por respostas e questiona Rodolfo sobre a mãe de Marco. Ele sente que há algo nessa história que ainda não foi completamente revelado e está disposto a cavar fundo até encontrar a verdade. Mas será que Rodolfo está pronto para contar tudo? Sílvia, em um gesto inesperado, entrega o diário de sua avó para Belisa. O objeto carrega memórias e segredos do passado, e Belisa sente um arrepio ao segurar aquele pequeno livro em suas mãos. O que estará escrito ali? E, mais importante, como isso pode afetar o presente? Enquanto tantos dramas acontecem ao redor, Doralice enfrenta um dilema muito mais sério. Ela sofre com a possibilidade de ter que fazer um transplante e se vê diante de um turbilhão de sentimentos. O medo, a incerteza e a esperança se misturam dentro dela. Será que ela terá forças para enfrentar essa batalha? Beth, sempre atenta ao que acontece à sua volta, acaba ouvindo Edson contando para Alberto sobre Kaká. O que será que ela fará com essa informação? Guardará para si ou usará a seu favor no momento certo? Para encerrar o dia cheio de reviravoltas, Madalena, que já estava começando a se abrir para novos sentimentos, dá de cara com João e Sílvia juntos. O que era para ser um momento comum se torna um verdadeiro choque para ela. Uma pontada de ciúme toma conta de seu peito, mas será que ela vai admitir isso para si mesma? A noite cai sobre a cidade, mas os corações seguem agitados. As peças do jogo estão se movendo, e ninguém pode prever qual será o próximo lance. Terça-feira, 18 de fevereiro. Madalena, ao chegar no galpão dos dragões suburbanos, se depara com uma cena que a desestabiliza. Ao ver João e Sílvia juntos, ela se sente traída, mesmo que não haja algo explícito entre eles. A reação de Madalena é imediata, e, sem hesitar, ela decide deixar o local. Seu coração, já ferido por tantas reviravoltas, não suporta mais a tensão e a dor. João, por sua vez, parece não perceber a magnitude do que fez. Talvez o desconforto dele tenha sido apenas um reflexo da dor de Madalena, mas nada disso muda a angústia dela. Enquanto Madalena tenta processar seus sentimentos, Violeta enfrenta mais um conflito com Osmar.
O clima entre eles está mais tenso do que nunca. Violeta, cansada de tantas mentiras e manipulações, discute com Osmar, que, por sua vez, não entende a magnitude do que está acontecendo. Com o ambiente insustentável, Osmar decide sair de casa, talvez como uma tentativa de escapar da pressão que ele mesmo criou. Isso marca um ponto de virada na relação deles, uma ruptura que parece irreparável. Ana Lúcia, por sua vez, se vê em uma situação delicada. Ao descobrir que todos na empresa sabem da verdadeira ocupação de Cacá, ela se sente envergonhada. A revelação de um segredo tão íntimo a deixa sem chão, e, ao mesmo tempo, ela não sabe como lidar com as consequências dessa revelação. Cacá, no fundo, está longe de ser a pessoa que ela imaginava, e agora a máscara caiu para todos. O que antes era segredo se tornou uma realidade que não pode mais ser ignorada. Enquanto isso, Matias, sempre atento aos acontecimentos ao seu redor, vai até Madalena. Ele parece perceber a tristeza e a angústia que ela carrega, e tenta consolá-la de alguma forma. Madalena, com seu coração partido, sente o peso das escolhas que fez e das que ainda tem que fazer. A visita de Matias traz um pouco de conforto, mas também a faz refletir sobre o que está por vir. Rodolfo e Gigi, por sua vez, estão cada vez mais desconfiados do comportamento de Gerson, que parece agir de maneira estranha ao falar sobre Rochelle. A relação deles com Gerson sempre foi tensa, mas agora, mais do que nunca, eles percebem que ele esconde algo. As dúvidas sobre suas intenções se intensificam, e a desconfiança cresce a cada palavra proferida por ele. Em um outro cenário, Edson, que tem buscado respostas para muitos de seus dilemas, decide fazer uma sessão de terapia com Bernardo. Durante o encontro, ele tenta entender suas emoções e as complexas relações que tem com as pessoas ao seu redor. A sessão é tensa, mas necessária, e ajuda Edson a processar seus sentimentos. Já Rochelle, que está vivendo um momento de ascensão na escola de samba, é apresentada como a musa da agremiação. Sua presença, sempre forte e confiante, encanta todos ao seu redor, mas Rosana, por mais que finga animação, sente uma pontada de inveja e ciúmes. Ela sabe que a competição entre elas sempre existiu, e esse novo título de Rochelle a faz sentir que perdeu algo. Gigi, por sua vez, não consegue esconder seus sentimentos e acaba se sentindo desconfortável com a presença de Bernardo. As inseguranças dela ficam mais evidentes, especialmente quando ela começa a sentir ciúmes do relacionamento entre ele e Rochelle. A rivalidade que sempre existiu entre elas volta à tona, trazendo à tona antigos ressentimentos. Nesse jogo de intrigas e segredos, a tensão se acumula cada vez mais. Enquanto isso, Gerson e Rochelle se aproximam. O vínculo entre os dois se torna mais forte, e a atração mútua é inegável. Eles começam a compartilhar momentos mais íntimos, e a relação entre eles se intensifica de maneira surpreendente. Para muitos, essa relação parece ser uma jogada estratégica, mas para Gerson e Rochelle, talvez seja algo mais complexo e profundo do que aparenta. A química entre eles é inegável, e o clima de sedução permeia o ar. Marco, por outro lado, recebe uma notícia que o pega de surpresa. Osmar, seu pai, decidiu deixar a casa de Violeta. Isso parece ser um sinal claro de que a relação deles chegou ao fim. Mas Marco, que sempre teve uma relação conturbada com o pai, não sabe como reagir a isso. A revelação gera muitas perguntas, e ele se vê diante de uma situação que o obriga a confrontar seu passado e a lidar com questões que haviam sido enterradas por muito tempo. Cacá, que tem seus próprios conflitos internos, procura João no trabalho. Ela precisa desabafar, mas as coisas não saem como esperado. Ao tentar falar com João, Cacá acaba passando mal. O peso da situação e a pressão que ela carrega fazem perder o controle, e, mais uma vez, ela se vê no centro de uma crise emocional. A busca por respostas a leva a um lugar de fragilidade, e as consequências disso são evidentes para quem a observa. Sílvia, que sempre teve uma relação próxima com Madalena, tenta falar com ela sobre o que aconteceu entre ela e João. Madalena, contudo, está tão absorvida pela dor e pela raiva que não consegue ouvir Sílvia como gostaria. A conversa é difícil, e Madalena se vê em um dilema. O que fazer com o amor que ainda sente por João, e como lidar com a traição que ela acredita ter sofrido? Enquanto essas questões se desenrolam, a vida de todos os envolvidos parece um emaranhado de relações complexas e emoções conflitantes. O que está por vir? Quais escolhas serão feitas? Quem sairá vitorioso nesse jogo de sedução, traição e perdão? Quarta-feira, 19 de fevereiro. Madalena, que sempre foi reservada e desconfiada, começa a se mostrar ainda mais reticente ao conversar com Sílvia. As palavras de Sílvia, que antes poderiam ser compreendidas com um simples gesto,
agora soam pesadas e carregadas de algo não dito. O olhar de Madalena, por sua vez, revela uma mistura de dor e cansaço, como se ela já soubesse que nada será como antes. Não há mais espaço para confiança irrestrita entre elas. Sílvia, que sente o peso da distância, tenta manter a conversa amigável, mas as palavras são escassas e não conseguem preencher o abismo crescente entre elas. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, Cacá, com seu charme e sua atitude provocadora, consegue a atenção de João. Ela sabe como se fazer presente e como usar seu poder de sedução, e não hesita em agir para alcançar seus objetivos. João, por mais que tente manter a compostura, se vê atraído pela presença dela, e a tensão entre os dois aumenta. Cacá parece ter o controle da situação, mesmo que, no fundo, ela própria esteja perdendo o controle de sua vida e das escolhas que tem feito. Enquanto isso, Osmar, sempre tão controlador, exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Ele percebe que a relação entre os dois pode ser uma ameaça a seus próprios planos e não hesita em tentar impor sua autoridade. A ordem que ele dá é clara: Marco precisa ficar longe de sua esposa, não importa o preço. A tensão entre Osmar e Marco está cada vez mais evidente, e ambos sabem que esse confronto está apenas começando. Sebastian, por sua vez, observa com atenção o comportamento de Joyce. Ele a vê como alguém forte e determinada, capaz de lidar com os desafios da vida com uma confiança que, para ele, é admirável. Sebastian, com seu olhar atento e perspicaz, percebe as nuances de sua personalidade e começa a se sentir cada vez mais atraído por ela. Sua admiração vai além da simples aparência, e ele começa a questionar seus próprios sentimentos à medida que a relação entre eles se desenvolve. Sílvia, com seu jeito acolhedor, convida João para jantar em sua casa. Ela tenta, de alguma forma, se aproximar dele e resgatar algo da amizade que existia entre eles antes da ruptura. No entanto, a presença de Madalena, com suas reservas e sentimentos não resolvidos, paira sobre tudo o que acontece. João, por mais que aceite o convite, não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Ele percebe que a relação com Sílvia nunca será a mesma e que há uma linha tênue entre o que é e o que poderia ter sido. Cida, com seu jeito manipulador, mente para João sobre Madalena. Ela sabe como jogar com as palavras e como usar a verdade a seu favor, distorcendo o que for necessário para alcançar seus objetivos. Cida, por mais que tente esconder, tem suas próprias inseguranças e, ao distorcer a realidade, tenta ganhar poder sobre os outros. Mas João, apesar de ser influenciado, começa a perceber que nem tudo o que é dito é verdade, e ele começa a questionar suas próprias crenças. Sidney, um dos membros mais fiéis do Dragão Suburbano, grava um depoimento para o documentário que está sendo feito sobre o grupo. A câmara captura não só suas palavras, mas também o olhar de quem viveu e respirou a cultura do subúrbio, alguém que viu a transformação e os desafios da vida. O depoimento de Sidney é poderoso e verdadeiro, refletindo a realidade de quem luta todos os dias para ser visto e ouvido. O documentário, que tem o poder de contar histórias de superação, ganha mais força com a sinceridade de Sidney. Osmar, por sua vez, não perde a oportunidade de se encontrar com Joyce. Ele sabe que ela tem informações valiosas e que, de alguma forma, pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. O encontro entre eles é tenso, pois ambos sabem que estão jogando um jogo de interesses. Osmar tenta manipular Joyce, mas ela não se deixa enganar. Ela sabe muito bem o que ele está tentando fazer e, embora esteja em uma posição delicada, não se deixa intimidar. Tati, que sempre tem uma visão estratégica das coisas, sugere que Jim desfile pelo Dragão Suburbano. A ideia, que parece inusitada para alguns, é recebida com interesse por Madalena, que surpreende Jim com uma proposta irrecusável. Jim, que sempre foi hesitante sobre sua relação com o grupo, agora se vê diante de uma oportunidade que poderia mudar tudo. O desfile é mais do que uma simples apresentação, é uma chance de se conectar com algo maior, de fazer parte de algo importante. Gigi, em um momento de frustração, distrata Belisa e Sebastian. Ela não consegue lidar com o acúmulo de emoções e acaba descontando em quem está ao seu redor. A hostilidade de Gigi, que parece ser algo pontual, revela uma tensão que está cada vez mais presente em suas relações. Ela se vê em um conflito interno, sem saber como lidar com os sentimentos que a consomem. Belisa, que sempre foi uma presença constante em sua vida, agora se vê desrespeitada, e a relação entre elas sofre um abalo. Nando, que tem enfrentado dificuldades de saúde, passa mal e acaba sendo levado ao hospital por Rosana e Edson. O momento é de tensão, pois ninguém sabe o que realmente está acontecendo com Nando. A preocupação é palpável, e todos ao redor sentem o peso da situação.
Nando, com seu jeito enérgico e sempre à frente das situações, agora se vê vulnerável, e isso faz com que as pessoas ao seu redor se unam para ajudá-lo. Rafa, em um momento de curiosidade, encontra os anabolizantes de Miranda. Ele não sabe o que fazer com a descoberta, mas sabe que essa é uma informação importante. A relação de Miranda com o uso de substâncias tem sido um segredo guardado, mas agora, com a revelação de Rafa, tudo pode mudar. Ele se vê em uma situação desconfortável, sem saber como lidar com as consequências dessa descoberta. Marco, por fim, decide fazer uma visita a Violeta. Ele quer entender o que está acontecendo, quer descobrir os segredos que ela guarda, mas, ao mesmo tempo, sabe que isso pode ser arriscado. A visita é marcada por uma sensação de tensão, onde palavras não ditas ecoam no ar e os dois se confrontam com suas próprias verdades. Cida e Sidney, em um momento de observação, veem Madalena com Matias. A cena, que poderia parecer simples, carrega um peso simbólico. A presença de Matias na vida de Madalena é algo que não passa despercebido, e os dois começam a perceber que essa relação pode ter implicações mais profundas do que imaginam. João, por fim, se espanta com a presença de Cacá na casa de Sílvia. Ele, que havia se distanciado dela, agora se vê novamente em meio ao caos. A situação, que parecia estar se resolvendo, volta a se complicar, e João se vê em uma encruzilhada, sem saber como lidar com a presença de Cacá e o impacto que isso terá em sua vida. Quinta-feira, 20 de fevereiro. A cena se passa em um turbilhão de emoções e relações abaladas. João, sempre temperamental e impulsivo, fica furioso ao descobrir que Cacá esteve na casa de Sílvia. Ele sente que foi traído e que sua confiança foi quebrada de maneira irreparável. A raiva e a frustração tomam conta dele, e, por mais que tente se controlar, a situação escapa de suas mãos. Cacá, por sua vez, parece não se importar com as consequências de seus atos. Ela age com uma arrogância que só aumenta a tensão entre os dois, e João se vê mais uma vez em um dilema emocional, sem saber como lidar com a mulher que tanto complicou sua vida. Enquanto isso, Marco e Violeta, em um cenário bem diferente, finalmente se entregam ao que parece ser um momento de verdadeira conexão. Ambos estão cientes das consequências dessa aproximação, mas, no fundo, sabem que a atração que sentem um pelo outro é inegável. O beijo que selam não é apenas uma troca de carícias, mas a culminação de uma série de gestos e palavras não ditas, uma chama que se acende em meio a toda a confusão ao redor. No entanto, a alegria de Marco e Violeta não dura muito, pois o peso das relações complicadas e das alianças do passado continuam a assombrar seus passos. Miranda, em um ato desesperado de autoproteção, mente para Rafa ao tentar justificar a origem dos anabolizantes que ele encontrou. Ela diz que os comprou de forma casual, como se fosse algo comum, mas a verdade é bem diferente. Rafa, embora desconfiado, não consegue aprofundar muito na questão, mas sabe que Miranda está escondendo algo. A mentira de Miranda só a coloca em uma posição mais vulnerável, e ela sabe que está caminhando em uma corda bamba. Em um encontro inesperado, Madalena e Matias se deparam com Cida e Sidney, que os observam com um olhar que mistura curiosidade e julgamento. A tensão no ar é palpável, pois Cida, com seu jeito manipulador, não deixa passar nenhuma oportunidade de dar a entender que está atenta a cada movimento de Madalena. Sidney, por sua vez, sente uma estranha sensação de desconforto, como se algo estivesse se desenrolando diante de seus olhos, algo que ele não consegue compreender totalmente, mas que claramente envolve a vida de Madalena e as decisões que ela está tomando. Sílvia, por sua vez, não consegue escapar da ansiedade e da preocupação com sua relação com João. Ela sabe que as coisas entre eles não estão bem, que há algo no ar que a impede de respirar com facilidade. João, cada vez mais fechado e distante, não dá sinais claros do que está sentindo, mas Sílvia percebe que o espaço entre eles está crescendo. Ela tenta encontrar uma solução, mas sabe que, por mais que se esforce, a situação está além do seu controle. Doralice, por sua vez, decide ir à casa de Teresa para falar com Osmar. Ela está disposta a resolver as questões que envolvem a separação de Violeta e Osmar e o impacto que isso tem sobre todos ao redor. Doralice sabe que Osmar não é uma pessoa fácil de lidar, mas está disposta a enfrentar a verdade e a cobrar o que considera ser justo. Ela não vai se calar diante da situação, e sua presença na casa de Teresa é uma clara demonstração de que está disposta a enfrentar qualquer desafio para garantir o que acredita ser certo. Enquanto isso, Edson, Rosana e Nando retornam do hospital, mas a sensação de alívio é apenas momentânea. Nando ainda está debilitado e precisa de cuidados, e a preocupação de todos os envolvidos é evidente. A saúde de Nando parece ser uma preocupação constante, mas todos sabem que a vida precisa seguir,
mesmo que o medo de algo pior pairasse sobre eles. Sidney, com seu jeito direto, conta a João que viu Madalena com Matias, algo que o deixa perplexo. João, já com tantas questões não resolvidas em sua vida, agora se vê diante de mais uma dúvida que precisa ser desfeita. Ele sente que Madalena está, de alguma forma, se distanciando dele, e essa descoberta apenas aumenta a desconfiança que já existia entre eles. O que mais João precisa saber para entender os passos de Madalena? Ele não tem respostas, apenas mais perguntas. Violeta, em sua luta constante para manter o controle sobre sua vida e seus negócios, começa a pensar em como contar para Kaká sobre o exame de DNA. Ela sabe que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser revelada. Mas o medo de perder o controle da situação a impede de agir de imediato. Violeta sente que a relação com Kaká já está complicada o suficiente, e esse novo segredo apenas adiciona mais peso à sua vida. Como ela vai lidar com isso? A dúvida é grande, mas a decisão precisa ser tomada. Rafa, ao perceber o crescente desconforto de Miranda, decide contar para Silvia sobre os anabolizantes que encontrou. Ele, que já desconfiava das intenções de Miranda, agora sabe que há algo muito mais sombrio acontecendo. A conversa entre Silvia e Rafa não é apenas sobre os anabolizantes, mas sobre toda a rede de mentiras e segredos que circulam ao redor deles. A revelação é um golpe baixo, e Silvia se vê diante de uma situação que a obriga a tomar decisões difíceis. João, por fim, questiona Madalena sobre sua relação com Matias. Ele quer saber a verdade, quer entender o que está acontecendo, mas Madalena, como sempre, se mantém firme e evita dar respostas claras. João se sente ainda mais perdido, e as palavras que ela não diz parecem ser mais significativas do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Gerson, com seu olhar atento e calculista, repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Para Gerson, a falta de comunicação e transparência é inaceitável, e ele não hesita em mostrar seu desagrado. Marco, que já está lidando com tantas questões, se vê mais uma vez na corda bamba, tentando equilibrar suas ações e os jogos de poder que acontecem ao seu redor. Por fim, Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar. A tensão entre eles é palpável, e a negociação parece estar mais ligada ao controle do que ao amor. Osmar, sempre tão impositivo, não se deixa intimidar facilmente, mas sabe que as coisas estão mudando. A relação entre eles nunca mais será a mesma, e ambos estão cientes disso. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Violeta e Osmar se acertam após uma série de confrontos e desentendimentos, deixando claro que, apesar das divergências, há algo maior em jogo. O acordo entre eles parece ser mais uma estratégia de manutenção de poder do que uma real reconciliação. Apesar da aparente calmaria, ambos sabem que a convivência forçada ainda terá muitos desafios pela frente. Marco, por sua vez, se vê em apuros e inventa uma desculpa esfarrapada para Gerson, na tentativa de se livrar das tensões causadas por suas atitudes recentes. No entanto, Gerson, sempre atento, começa a perceber que algo não está certo. Ele decide, então, esperar e observar, com a certeza de que tudo que Marco tenta esconder mais cedo ou mais tarde virá à tona. João, com seu temperamento explosivo, não consegue esconder os ciúmes que sente ao ver Madalena e Matias juntos. Ele não hesita em confrontá-la, declarando que seus sentimentos estão sendo afetados por essa proximidade. Madalena, no entanto, mantém a calma e, de forma estratégica, finge não se abalar com a confissão de João, o que acaba intensificando ainda mais a tensão entre os dois. A relação deles segue um jogo de manipulação onde cada um tenta controlar as emoções do outro. Gerson decide fazer uma visita surpresa a Osmar e Violeta, uma ação que, apesar de parecer amigável, está repleta de intenções por trás. Ele quer medir as reações deles e verificar se o terreno ainda está favorável para suas próprias ambições. Osmar, por sua vez, parece pouco à vontade com a presença de Gerson, mas tenta manter a compostura, sabendo que qualquer falha pode ser fatal. Enquanto isso, Moreira, tentando ser um apoio para Ana Lúcia, oferece palavras de consolo, mas o peso da situação é claro para ambos. Embora ele faça questão de estar ao lado dela, a tensão não se dissipa facilmente. Ana Lúcia está em um momento crucial e precisa de mais do que apenas palavras confortantes. Osmar se anima ao perceber que Jo, que antes parecia ser apenas uma peça acessória, agora se tornou essencial para a execução de seu plano. Ele percebe que, com o apoio de Jo, suas chances de alcançar seus objetivos aumentam, e começa a se sentir mais confiante, embora saiba que o caminho à frente ainda é incerto e repleto de obstáculos. Tati, sempre preocupada com a imagem de Jim, se mostra apreensiva com a apresentação dele no programa de TV.
Ela não consegue deixar de pensar que Jim pode não estar totalmente preparado para a exposição e, por isso, seu nervosismo cresce à medida que o evento se aproxima. Sua preocupação é mais com os possíveis danos à carreira de Jim do que com o sucesso da apresentação em si. Sylvia, após descobrir mais sobre os anabolizantes e as mentiras de Miranda, decide confrontá-la diretamente. A conversa entre as duas é carregada de tensão, com Sylvia pressionando Miranda para contar a verdade. As palavras de Sylvia, afiadas e certeiras, fazem Miranda vacilar, e a mentira começa a se desfazer, deixando um rastro de desconfiança entre elas. Edson, após passar por um momento de tensão no hospital com Rosana e Nando, decide ir até a casa de Neuza para conversar com Kaká. Ele percebe que há algo de errado na dinâmica familiar e tenta entender melhor a situação. Kaká, por sua vez, ainda se mostra resistente, mas Edson sabe que precisa fazer algo para resolver as pendências e ajudar a trazer alguma estabilidade para a situação. João, ao gravar seu depoimento para o documentário dos Dragões Suburbanos, reflete sobre sua trajetória e as complicações que surgiram ao longo do caminho. Seu depoimento, por mais que pareça uma simples formalidade, acaba sendo uma revelação de suas frustrações e desejos, revelando ainda mais sobre sua personalidade conflituosa. Sidney, que sempre observa e escuta atentamente, acaba contando para João que viu Madalena com Matias. Isso só aumenta a desconfiança de João, que agora tem mais uma razão para questionar Madalena sobre suas intenções. Enquanto isso, Madalena continua a se envolver com Matias, mantendo mistério sobre seus sentimentos e intenções. Na casa de Gerson, Marco tenta entender a relação entre Violeta e Osmar e percebe que as coisas não são tão simples quanto parecem. Ao mesmo tempo, um jardineiro antigo de Gerson fala com Marco sobre sua mãe, deixando surpreso e pensando em como essa nova informação pode mudar a dinâmica entre ele e Gerson. O capítulo termina com João encontrando Madalena e Matias juntos, algo que o deixa claramente abalado. Ele não esperava que Madalena estivesse tão próxima de Matias, e essa visão só aumenta as tensões entre eles, colocando em risco a relação de confiança que ainda tentavam manter. Sábado, 22 de fevereiro. Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe, algo que mexe profundamente com seus sentimentos. A revelação é um ponto de virada importante em sua vida, pois finalmente ele consegue unir as peças de um quebra-cabeça que estava incompleto por tanto tempo. Ao falar o nome de sua mãe para Belisa, uma sensação de nostalgia e mistério preenche o ambiente, e Belisa, ao ouvir o nome, é tomada por uma lembrança súbita. A memória de uma mulher que teve importância em sua vida surge com força, mas o que ela realmente sabe sobre essa mulher ainda é uma incógnita. João, por outro lado, fica extremamente preocupado ao saber que Edson levou Kaká para sua casa. Essa atitude faz João questionar as intenções de Edson e o que isso significa para o futuro de Kaká. Ele não consegue afastar a sensação de que essa proximidade pode interferir no que ele tenta construir com Kaká e o relacionamento deles. As dúvidas começam a tomar conta de sua mente, deixando cada vez mais tenso e inseguro sobre os próximos passos. Violeta, com a intenção de esclarecer as coisas e colocar as cartas na mesa, tenta falar com Kaká, mas as palavras de Violeta, carregadas de pressão, não têm o efeito desejado. A filha se mantém distante e reticente. Violeta, então, decide ir até a casa de Neuza em busca de respostas, querendo entender melhor os sentimentos de Kaká e o que realmente está acontecendo com ela. Seu esforço para controlar a situação, no entanto, parece estar se tornando cada vez mais difícil. Jim, ainda lidando com suas próprias questões pessoais, confessa para Madalena que teme se encontrar com Ana. A ansiedade de Jim está visível, pois ele sabe que o encontro com Ana trará à tona questões do passado e talvez o force a confrontar sentimentos e realidades que ele não quer reviver. Madalena, como sempre, se coloca como uma ouvinte atenta, mas não sabe exatamente como ajudar Jim a enfrentar esse momento. Finalmente, chega o dia da tão esperada apresentação de Jim no programa de TV. A expectativa no ar é palpável, e Tati, embora nervosa, acredita que esse momento pode ser crucial para a carreira de Jim. No entanto, ela tem receios de como ele lidará com a pressão da televisão e do público. Jim, por sua vez, tenta focar no desempenho, mas o medo do que o futuro lhe reserva o acompanha, deixando tenso antes de subir ao palco. Em uma virada inesperada, Gerson flagra Rochelle e Jo conversando e fica furioso. Ele não entende a razão de Jo estar tão próxima de Rochelle, e a situação só aumenta sua frustração com os eventos ao seu redor. Gerson sente que sua autoridade está sendo questionada e que sua posição de controle está em risco, o que o deixa ainda mais impaciente e determinado a manter a ordem. Kaká, em uma tentativa de justificar suas escolhas, afirma para João que não deixou o emprego por causa de Violeta, mas por motivos próprios.
Ela tenta mostrar a João que sua decisão não está relacionada diretamente a Violeta e que, de alguma forma, ela também precisa seguir seu próprio caminho, independente das pressões externas. No entanto, João, ainda duvidando da sinceridade de Kaká, não consegue acreditar completamente nela, e a distância entre os dois aumenta. No lado de Violeta, ela é tomada pela ansiedade de que o exame de DNA traga à tona verdades indesejadas e o impacto disso nas relações familiares. Determinada, ela vai até a casa de Neuza para tentar buscar explicações e tomar o controle da situação. Seu objetivo é claro: manter a família unida sob suas condições e proteger o que ela acredita ser o seu direito sobre tudo que envolve Kaká. Marco, que já está profundamente envolvido em seus próprios dilemas, fala o nome de sua mãe para Belisa, deixando-a sem palavras. A revelação não é apenas uma confirmação de uma ligação que parecia perdida no tempo, mas também abre caminho para que Belisa revele algo mais profundo sobre o que ela sabe, sem entender ainda a real conexão entre ela e a mãe de Marco. O suspense cresce quando a produção do programa de TV decide levar Ana ao encontro de Jim. A chegada dela é um divisor de águas para Jim, que fica dividido entre o alívio de revê-la e o medo de reabrir feridas do passado. Como ele vai lidar com esse encontro, e qual será o impacto para todos ao redor, permanece um mistério. Por fim, Osmar, que ainda busca uma maneira de manter o controle sobre a situação, decide fazer uma revelação importante para Madalena. Essa revelação pode ser uma chave que mudará o jogo entre ele e os outros personagens, especialmente ao ser compartilhada com Madalena, que sempre teve um papel fundamental nas estratégias de Osmar. Edson e João, após o turbilhão de emoções, chegam até Violeta para discutir sobre Kaká, trazendo consigo uma carga de tensões não resolvidas. A conversa promete ser um novo capítulo na disputa de poder entre as partes envolvidas, e o futuro de Kaká ainda está em jogo, com todos tentando definir quem ficará com controle sobre ela. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.